Todos os meses do ano são dedicados a campanhas de esclarecimento, de prevenção a doenças das mais variadas. Nesse mês de maio, chamado Maio Vermelho, o alerta é para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de hepatites. De acordo com o Ministério da Saúde, as hepatites causam cerca de 1.400.000 mortes no mundo anualmente. Vamos tratar sobre isso, aprender mais, através do esclarecimento e da informação útil que a gente prestigia tanto aqui no nosso programa, que nós vamos tratar sobre isso agora, aprendendo um pouco mais sobre hepatites. Doutora Luciana Schreiber é médica hepatologista e é ela quem vai falar com a gente sobre isso hoje. Doutora Luciana, pela sua gentileza, agradeço. Bom dia. Bom dia, agradeço o convite, a oportunidade para conversarmos um tema importantíssimo. Ok. Doutora, eu estou com um retorno aqui com algum... é de lá? Bom, nada que impeça de ser entendido, a não ser que esse problema aí continue. Você quer ajustar melhor aí? Porque... Então... Vamos continuar assim e tentando resolver aqui, mas nada que impeça de ser ouvida e entendida. Mais uma vez, eu agradeço, doutora Luciana, porque estamos falando de hepatite. E a hepatite se subdivide entre vários tipos e, por vezes, por isso mesmo, pode confundir, né? Acho que são 5 tipos, é isso, doutora Luciana? Sim, a gente tem a hepatite A hepatite B, a hepatite C, a hepatite D e a hepatite E. São 5 tipos, né? Subtipos de hepatite. São tipos diferentes de hepatite, com formas de contaminação diferentes, com formas de apresentação diferentes e com formas de tratamentos diferentes. Vamos tentar subdividi-las entre, inicialmente, ser genético, ser uma herança genética ou ser adquirida? Não. Essas hepatites das quais eu estou falando são todas hepatites virais, né? Não são hepatites de contaminação genética. Mas existe a genética? Existe doenças do fígado potencialmente genéticas, né? Que são transmitidas ou que nós recebemos algumas doenças através da nossa herança genética, mas não só a herança genética que determina as doenças hepáticas, não é só isso, né? Mas as hepatites, a ideia do Maio Roxo é a conscientização quanto à transmissão das hepatites virais, que são as hepatites A, B e C, principalmente, que são as hepatites que nós temos aqui no Brasil, né? Principalmente a hepatite B e a hepatite C. A hepatite B é a hepatite, uma das mais comuns, agora nem tanto, porque nós temos vacina para a hepatite B. Então, é uma doença que caiu muito a transmissão dela no decorrer dos anos. Que bom, isso é muito bom. Nós temos vacina, ela é acessível na rede pública, então tem nos postos essa vacina. E a gente já começa a vacinação desde o nascimento, né? Então, grande parte dos adultos já tem a vacinação. E essa hepatite, ela é de transmissão sexual. Então, ela está na secreção sexual. A B. E a C? A C é uma doença de transmissão através da corrente sanguínea. É uma doença que agora ela vem caindo, né? Mas lá na ela foi descoberta na década de 80, ela foi subindo muito na década de 90, no ano 2000, 2010. Por quê? Pelas transfusões sanguíneas, usuários de drogas, muito pela questão das tatuagens, uso indiscriminado de agulhas sem a adequada fiscalização. A hepatite C, o vírus da hepatite C, ele está no sangue. Então, a gente se contamina através do contato sangue com sangue.
Então, se eu, por exemplo, recebo uma bolsa de sangue de um paciente que está contaminado com hepatite C, eu vou adquirir hepatite C. Se eu uso droga, compartilho droga com um paciente que tem hepatite C e a mucosa, a pele desse paciente está machucada e eu me machuco também, eu posso ter o risco de adquirir hepatite C. A questão aí do alicate de manicure também é uma questão que pode ainda transmitir hepatite C. Eu vou fazer a unha e aí eu tenho hepatite C, eu me corto, machuco a minha cutícula, sangro. Tenho hepatite C, contaminei esse alicate. A próxima pessoa vai lá e faz a unha, pica lá a cutícula, sangra também. E esse sangue contaminado entra na corrente sanguínea da próxima pessoa a fazer a unha. Também é uma fonte de transmissão da hepatite C. Então, a hepatite C é transmissível através do contato sanguíneo. Aparelho de barbear, de giletes. A gente nunca indica que a gente compartilhe aparelhos de barbear, giletes. Esses produtos de uso íntimo que cortam é uso pessoal, né? A gente não compartilha esses produtos, porque existe o risco de contaminação da hepatite C. Doutora, nesse caso aí específico, por exemplo, a senhora falou, e se a senhora está dizendo, e os médicos insistem muito, por exemplo, no exemplo da manicure lá, por exemplo, né? E eu fiquei aqui pensando que é provável que é porque através desse meio aconteça muita contaminação. Então daí vem minha pergunta, eu fiquei curioso por imaginar que o tratamento de uma unha, o cuidado com as duas mãos e os pés, aí até das unhas e tal e tudo mais, isso é um procedimento que leva um tempo. Vai imaginar aí que seja 1 hora. Nesse período, ainda assim, a contaminação se dá ou há um período de sobrevida da bactéria que pode levá-la à morte, por exemplo, até que se reutilize horas depois, ela ainda vai sobreviver? Então, a sua pergunta é muito interessante. Alguns vírus, todo vírus e toda bactéria, ela tem um tempo em que ela fica viva fora da corrente sanguínea, né? Alguns vírus e bactérias ficam mais e alguns menos. Alguns resistem mais e outros menos, né? O vírus da hepatite, ele fica algumas horas fora da corrente sanguínea. Então, se a contaminação, se o uso do alicate for cerca de meia hora, pode ser que sim, que ele ainda esteja ali no alicate. Agora, se ela guardar lá na bolsa e usar 6 horas depois, numa próxima unha, pode ser que o vírus já esteja morto e não vai ocorrer a contaminação. Mas a gente não tem como saber, não tem como garantir, né? O ideal é que realmente não haja um compartilhamento desses instrumentos. Mas o vírus, a bactéria, o micro-organismo, o fungo, a tendência dele é morrer fora da corrente sanguínea, não é permanecer vivo por muitas horas. O HIV mesmo, né, o vírus do HIV, ele morre fora da corrente sanguínea. Doutora, bom dia, Adalberto. Importante, então, que todos tenham o seu próprio equipamento. As mulheres que gostam de fazer as unhas, que ela vá até a manicure, mas leve seus próprios equipamentos. É isso, seu alicatinho para tirar a cutícula? Sim, com certeza. E a gente tem também, agora falando de uma hepatite que agora a gente está vendo, né, a questão das enchentes lá no sul. A gente tem uma hepatite que é benigna, totalmente benigna, que é a hepatite A, que é aquela hepatite que a gente via muito na nossa época, na época de vocês, que é aquele amarelão das crianças, na época escolar, que é a transmissão através dos alimentos, através do contato com as mãos, com a saliva, com a toalha. Não sei, vocês devem recordar assim, que a mãe isolava o copo, a toalha, isolava a criança em casa. Essa hepatite, de isolar a pessoa, essa hepatite é a hepatite A. É uma hepatite extremamente benigna.
o vírus ataca o fígado num período de 6 a 7 dias, mais ou menos, máximo 14 dias. O paciente fica extremamente amarelo, fica com muitos sintomas, assim, de uma gripe forte, dor no corpo, dor nos músculos, às vezes dor nas articulações. Mas o vírus, ele é totalmente eliminado do organismo em 7 a 14 dias. E ele não deixa sequelas no fígado. Por que eu estou falando das enchentes agora? Porque o vírus da hepatite A, ele está ligado a má higiene local, né? Má lavagem dos alimentos, más condições de higiene. Já o vírus da hepatite B está ligado a fatores de risco sexuais, e o da hepatite C a questão de transfusão sanguínea e compartilhamento de instrumentos que envolvem sangue. Qual que é a grande diferença entre hepatite A, B e C? A A é uma doença extremamente benigna das crianças. A B e a C são doenças do adulto, geralmente. São doenças que levam a alterações crônicas do fígado que vão causar cirrose, que podem causar, né? Não é que vão causar cirrose, mas que podem causar cirrose no adulto. E até câncer de fígado. Então, e qual a grande diferença entre a hepatite A e a B e a C? A, o quadro clínico é aquele amarelão clássico, e a B e a C são doenças silenciosas. Como que eu descubro, então, que eu tenho hepatite B e C? Geralmente em exames de rotina. E os postos de saúde oferecem esses testes de rotina para a população no geral. Se você chegar no posto de saúde e falar, eu quero fazer o teste de hepatite B, eu quero fazer o teste de hepatite C, você pode fazer um teste, até o teste rápido da hepatite, para a detecção dessas doenças. E você consegue receber o tratamento, tanto da hepatite B quanto da hepatite C, de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, evitando as formas graves, né, da doença, que são a cirrose e o câncer de fígado. Então, a questão da hepatologia do fígado no Brasil e no mundo, no tratamento dessas doenças, da hepatite B e da hepatite C, e eu falo isso assim com grande orgulho, ele está muito avançado no Brasil. O governo brasileiro, ele investe muito dinheiro no tratamento da hepatite C e da hepatite B no Brasil. Então, quem tem essas doenças tem acesso ao tratamento. Doutora, qual que é a hepatite mais perigosa, aquela que pode levar à morte rápido? Essa resposta a gente não tem. Na verdade, depende da resposta do organismo do paciente. Mas a hepatite B é benigna, né? Então, ou é a B ou é a C, tá? Existe um tratamento, doutora, para as hepatites, no caso aí da B e a C? É isso que eu acabei de comentar, né? Os tratamentos, eles são medicamentos, são comprimidos. Antigamente eram injeções que eram dadas, cheias de efeitos colaterais. Se tem algum paciente me ouvindo, vai lembrar da época do interferon, que os pacientes não conseguiam fazer um ano de tratamento, ficavam anêmicos, enfraquecidos, emagrecidos. Agora não. O governo disponibiliza medicamento comprimido. O tratamento é por 3 meses para a hepatite C, né? Para a hepatite B é um pouquinho diferente, mas para a hepatite C 3 meses de tratamento, e a gente consegue a eliminação total do vírus. Na hepatite B ainda a hepatologia está caminhando com novos estudos, mas tem também tratamento. E a ideia da hepatite B é controlar, né, o vírus, deixar o vírus silencioso no organismo. Mas tem tratamento para as duas hepatites, sim. Nesse caso, eu estava falando que a senhora falou de deixar o vírus silencioso no organismo. Há medicamento para que elimine esse vírus, para que a pessoa não tenha mais esse vírus no organismo, ou vai ter que conviver com isso, sempre se tratando e sempre se cuidando? Para a hepatite C, sim.
Para a hepatite C, sim. Para a hepatite A, o próprio organismo elimina o vírus, não há necessidade de tratamento. Na hepatite B, nós temos tratamento, há necessidade de tratamento pela vida toda. Nós temos tratamento para controle do vírus. Tá, nesse caso seria como uma pessoa que vai ter que tomar medicamento para o resto da vida, um diabético, hipertenso, sempre cuidando, se cuidar direitinho, tomar todos os cuidados, claro, na alimentação também, ter uma vida normal. Isso inclui o uso do medicamento, um comprimido por dia. Esse medicamento não traz efeitos colaterais, né? Prejuízo de efeitos colaterais. Esse medicamento é dado, tá, pelo Sistema Único de Saúde. O paciente não precisa arcar com recursos financeiros. E, sim, um ponto importante é o seguinte: o paciente que tem uma doença crônica no fígado, como uma hepatite, ele não pode fazer uso do álcool, né? Ele não pode fazer uso de um outro fator agressor no seu fígado, como o álcool. Então, ele deve entrar em abstinência pela vida toda. Doutora Joana, moradora aqui em Matão, do bairro BNH, ela pergunta, ela tem hepatite, está tudo normal, ela fez o tratamento, ela pode ser doadora de sangue? Não. Não pode? Não pode. Não, todas as pessoas acometidas pela hepatite não podem doar sangue, né? Não, porque os bancos de sangue não aceitam o sangue, porque o seu exame vai marcar sempre a presença do anticorpo, né? Quando você for fazer o seu exame vai sempre marcar a presença do anticorpo, da defesa. Vai sempre marcar que você já entrou em contato com o vírus da hepatite C. Então, não pode. Já é obstruído ali pelos próprios critérios de coleta do sangue, né? Não exatamente pela destinação. Já no início da tentativa... O que acontece é o seguinte, é assim, ó. Esse sangue, geralmente quem recebe esse sangue são doentes que estão em quimioterapia, são doentes que já estão com as defesas deprimidas, né? Então, o que se teme é que esse sangue de quem já teve hepatite, depende do tipo da hepatite, tá? Essa hepatite possa reativar, possa retornar, não no corpo da Joana, mas no doente que vai receber esse sangue e que está com a imunidade baixa e que está com as defesas deprimidas, entendeu? Então é por isso que o banco de sangue não aceita esse tipo de doação, por segurança ao paciente que está debilitado, né? Doutora, o grau de letalidade, essa doença chega até que ponto? Ao óbito, por exemplo? Hoje é muito raro, né? A hepatite C, a hepatite B, as hepatites levarem a óbito, muitíssimo raro, assim. Quando eu comecei a estudar gastroenterologia há muitos anos atrás, há 15, 20 anos atrás, eu via alguns óbitos por hepatite B, hepatite C. Hoje, há mais de 10 anos, eu não vejo nenhum óbito por essas doenças. Nenhum óbito, é muito raro acontecer. É raro, né? É raro, que bom. Muito. Né? Que bom. Poxa vida. Muito bem. Doutora, faltou a gente falar alguma coisa que seja importante para os nossos ouvintes? Olha, eu acho muito interessante a conscientização. É muito importante que as mulheres que geralmente fazem esses exames na gestação, né? Esses exames, eles fazem parte do pré-natal das hepatites. Os homens é que não fazem esses exames. Então, é interessante os homens, eventualmente, não precisa fazer todo ano, anual, mas a cada 5, 10 anos, fazer um check-up, uma avaliação das hepatites B, C, são doenças silenciosas, né? E se, por acaso, esses exames, eles vierem positivos, sempre buscar um centro de referência de tratamentos das hepatites. Se a sua cidade não tem,
a sua cidade vai referenciar para um centro que tem, né? Aqui Araraquara tem, Matão tem, então tem um profissional habilitado a tratar, a fazer o tratamento das hepatites. E é uma doença que tem um potencial grande de cura e de tratamento. Perfeito. Pois não, Adalberto. Só mais uma pergunta, doutora, Sim. por gentileza. A Yolanda participa com a gente do Bairro Alto. Ela fala a respeito, que a senhora gostaria de falar, que a senhora falasse a respeito da hepatite medicamentosa. Medicamentosa? Então, a hepatite medicamentosa não tem nada a ver com a hepatite viral, tá? Que é de transmissão, que é transmissível. A hepatite medicamentosa é uma das causas mais comuns de inflamação do fígado e é o meu dia a dia do consultório hoje do hepatologista. Olha! É muito comum, né? Por quê? O que está acontecendo? Há uma onda muito grande do uso de suplementos, de fórmulas, de manipulados, de fitoterápicos. Então, sempre tem assim, eu costumo dizer que tem um vizinho, um amigo que recomenda um chazinho, o famoso chá de boldo para o fígado. Agora, o pessoal não usa mais só o chazinho de boldo, já manda manipular o boldo em cápsulas. Então, a concentração da erva já fica um pouquinho mais alta. O chá verde para o fígado. Agora, já evoluiu um pouquinho mais. Tem o morosil, tem a cúrcuma, tem a silimarina, tem o gengibre. Então, tem muitas ervas e tem muitos medicamentos que têm metabolismo no fígado. E o que acontece? Muitas vezes, um só pode causar alteração hepática e a associação de vários medicamentos pode fazer a sobrecarga hepática, ou seja, o fígado não dá conta de metabolizar todos esses medicamentos, suplementos, fitoterápicos, e o fígado acaba fazendo uma inflamação, ou seja, uma hepatite medicamentosa. Esses pacientes também podem fazer evolução para cirrose. E esses pacientes, aí veio a tua pergunta, qual é o risco de óbito? Esses pacientes das hepatites medicamentosas têm um risco maior de óbito, de morte, do que os pacientes com hepatite viral. Sim. Porque geralmente são sobreposições de medicamentos, são pacientes com idade mais avançada, que já têm um prejuízo da função do fígado, ou seja, que não tem um fígado saudável. Esses pacientes que adquirem a hepatite B, a hepatite C, geralmente são pacientes jovens que têm o fígado saudável. Esses pacientes que vão utilizar fórmulas fitoterápicas, que vão ter hepatite medicamentosa, são pacientes que não têm um fígado saudável. Há uns 3 anos, eu atendi uma senhora de 80 anos. Ela comprou uma fórmula na internet para emagrecimento e ela começou a fazer uso dessa fórmula. Sei. E eu atendi ela aqui no meu consultório amarela, visivelmente ictérica, que a gente chama na nossa linguagem, e ela estava com uma hepatite medicamentosa. E eu tratei ela por 60 dias. Ela evoluiu com falência hepática. A gente tentou todas as medidas para salvar ela. E a única medida que salvaria essa senhora seria o transplante hepático. Mas o transplante hepático, ele tem uma idade, né, limite. E 80 anos a gente não consegue mais oferecer, né, o transplante hepático para 80 anos. Pois é, né? Você vê que há ainda um conflito. Nós conseguimos a longevidade do ser humano, mas também por viver mais, a gente hoje se encontra com doenças degenerativas que há 50, 70 anos atrás as pessoas não experimentavam porque viviam muito menos. Então, ainda há um conflito entre o bem que a medicina proporciona, com remédios e tudo mais, e, por outro lado, na contramão,
vem também a degeneração ainda do organismo conflitando com isso tudo. Quer dizer, tem o remédio, mas o organismo está fragilizado ao mesmo tempo para absorver tudo isso e por longo tempo, longo período. Então ainda estamos ajustando essas contas, pelo que eu percebo, né, doutora? Ela não teve a possibilidade de transplante hepático, enfim, ela não conseguiu. Pois é. O fígado não respondeu ao tratamento, acabou evoluindo ao óbito por uma hepatite medicamentosa. Então, hepatite medicamentosa é a principal causa de óbito hoje, dentre as doenças do fígado. Então, isso é um alerta para a população. No mundo inteiro isso acontece ou aqui no Brasil, que é tido como campeão da automedicação, doutora? Não, é no mundo inteiro. É nos Estados Unidos, é na Europa, é no Japão, é no mundo inteiro, nos congressos do mundo inteiro, os hepatologistas do mundo inteiro chamam atenção para a hepatite medicamentosa. Pois bem, gente, aprendemos um pouco mais sobre hepatite. Algumas coisas talvez você já soubesse, outras tantas não. Acho que a entrevista contribui com o tema que é mundial. Quer dizer, o mundo está dedicando tempo nesse mês de maio exatamente à questão da hepatite. Nós estamos fazendo a nossa parte, possibilitando que essa informação chegue até vocês. E a informação chega graças aos médicos, entre eles doutora Luciana Schreiber, que é médica hepatologista. A senhora é do Sul, doutora? Eu sou. Eu percebi. Eu sou de Juiz. Eu percebi no sotaque aí que drama que estamos vivendo lá, né, doutora? É um drama. Coisa triste, mas vamos nos safar disso, se Deus quiser. Muito obrigado a senhora pela gentileza e um bom dia, doutora. Obrigada, bom dia. Bom dia, bom dia.